Meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo hoje. E neste vídeo de hoje nós vamos tentar esclarecer uma dúvida de um telespectador e de tantos quantos tiverem essa dúvida e ver esse vídeo. Beleza? Que é sobre aquela frase que nós vemos lá em Tiago, né? Resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Então a pergunta é como que se resiste o diabo? Qual é a ferramenta? Qual é o procedimento para resistir o diabo? Se é expulsar ele, se é repreender ele, enfim, se é determinar que ele vai embora, como que funciona isso? Então nós vamos às escrituras e vamos ver isso aí, beleza? Então vocês veem o texto em questão da dúvida desse aqui, Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então, é esse o texto. Nós vamos ler mais um texto aqui, que é para nós entender melhor isso aqui. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, veja aqui os dois ao mesmo texto. Só que esse primeiro aqui é na versão Almeida corrigida fiel. E esse aqui é na versão King James. Então, é o mesmo texto, é o mesmo foco, é o mesmo sentido, só que tem as palavras que modificam um pouquinho. Veja bem, na Almeida está assim: abstende-vos de toda aparência do mal. Na King James está: afastai-vos de toda forma de mal. Você nota que são palavras diferentes que dizem a mesma coisa. Agora, por que nós vemos esse texto aqui? Porque neste texto diz: resistir o diabo, ele fugirá de vós. Este diz: afastai-vos de toda forma de mal. Então, qual a impressão que dá? A impressão que dá que num texto Deus está dizendo assim, como muitas pessoas entendem, e eu entendi há muito tempo atrás, quando ainda eu tinha aprendido lá na denominação que seria desse jeito. Hoje é diferente, hoje o meu entendimento está baseado nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Mas o que eu aprendi antigamente, e muitos também aprenderam, é que resistir o diabo a expulsar ele. Mas daí essa outra parte já diz o contrário: se afaste. Então, como que num texto vai dizer para resistir e no outro texto diz para se afastar? Ali diz para resistir o diabo, aqui diz para se afastar da aparência do mal, ou da forma do mal, fugir, sair de perto dessas coisas. Então, quando o diabo vem com o mal dele, daí o que faz? Resiste ou foge. Então nós temos, para ficar bem esclarecido, nós temos que entender esses dois lados, essas duas partes. Veja bem, nessa primeira aqui, o que está dizendo? Sujeitai-vos. Veja bem, aqui são três itens a considerar: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Veja que são três coisas. Então, a primeira, qual que é para que o diabo fuja da pessoa? A primeira, antes de resistir a ele, tem que se sujeitar a Deus, porque se não se estiver sujeito a Deus, não vai conseguir resistir ao diabo. Você percebe como que é o andamento das coisas? Então, o primeiro passo qual que é? Se sujeitar a Deus. O que é sujeitar a Deus? É simplesmente se pôr debaixo da vontade de Deus. Se Deus diz que A, é porque é A. Não adianta ninguém vir dizer que é B, porque é A. Deus falou que é A. Entende? Então é assim que se coloca, que se sujeita a Deus. É procurando entender a vontade de Deus e permanecer dentro dessa vontade. Aqui sim, a pessoa está, daí no caso, sujeito a Deus.
Agora, o que que acontece se a tentação vem e a pessoa sucumbe a essa tentação, cai na tentação? Essa pessoa não está sujeita a Deus, mas está sujeita à tentação. Entende? Então, a tentação domina e a pessoa não tem como dominar, como resistir a essa tentação. Agora, o que que é resistir? Resistir é suportar pressão. Você veja, por exemplo, aquele cabo de guerra, né? Pega uma corda e daí pega um monte de pessoas para lá de cá, um monte para lá de cá e ficam ali vendo qual que derruba. Se a corda for fraca, ela não resiste, ela se rompe, cai todo mundo. Entende? Agora, se a corda for bem forte, puxa para lá, puxa para cá, um lado cai, mas o outro lado vai ser vencedor, porque a corda resistiu. Percebe como que é? Então resistir, o diabo não é expulsar ele, não é... Também, ó, veja bem, como ensinam errado as coisas. Tem pessoas que acham que para ter força para resistir o diabo, poder para resistir o diabo, tem que subir os montes lá em cima, orar, ir lá, arriscar ser picado por cobra, ser assaltado, um monte de coisa. Inútil, porque não precisa disso. Para resistir o diabo não é isso que tem de fazer. Não tem de fazer campanha de oração para pedir poder para Deus para fazer isso. Também não é. Por quê? Porque a oração nós temos de fazer espontânea, aquilo que está no nosso coração. Eu, principalmente, eu tenho a agradecer a Deus todos os dias. E muito pouco a pedir. Porque eu sei que o que eu preciso, Deus sabe antes de mim. Então não tem problema nenhum. Então a oração tem o seu modo de ser. Não adianta a gente querer, a gente aí pedir para Deus aquilo que a gente quer. E Deus, então eu vou fazer, vou esfolar o joelho, vou fazer calo, vou fazer sair sangue, e daí Deus vai me atender. Inútil. Deus só atende aquilo que é da vontade dele. Então, vamos descartar esses ensinamentos de que campanha de oração, subir monte, jejum, 40 e não sei quantos dias. Daí as pessoas dizem assim, mas irmão Antônio, lá na tentação, no deserto, Jesus orou, jejuou 40 dias. Lá aquele menino, que os discípulos não puderam expulsar o demônio dele, Jesus veio e expulsou. E o próprio Jesus falou que é só com jejum e oração. Então, como que não tem efeito? Amados, ali, aquela parte ali, é o seguinte: jejum e oração. Jesus era de oração. Mas qual era a oração dele? Sempre, seja feita a sua vontade. Meu Pai, essa era a oração que Jesus via. E qual é o jejum que Jesus jejuou, que aquele demônio saiu? Será que era o jejum de ficar sem comer? Como alguns fazem jejum de quase morrer? E outros fazem jejum, um jejum esquisito, 40 dias, mas fazendo uma refeição por dia, comendo comida leve, não sei o quê. Amado, o jejum que Jesus jejuava, que os demônios não resistiam a ele, era o jejum do pecado. Jesus não tinha pecado, Jesus estava em jejum 24 horas por dia nessa parte. Jesus não trouxe pecado original e não cometeu nenhum pecado. Ele foi o único humano aqui que não cometeu pecado, o resto tudo tem pecado. Então você veja, resistir o diabo é expulsar ele, é determinar que ele sai, pronto, e eu me preparei, eu jejuei não sei quantos dias, fiz campanha de oração, eu estou apto para expulsar o diabo. Você veja bem que a maneira que Jesus tratou com o diabo quando Jesus estava sendo tentado. Você veja que tem pessoas que dizem que repreende o diabo. Veja bem o que o anjo falou quando o diabo contendia com ele a respeito do corpo de Moisés. Está lá na Bíblia. O anjo falou, Senhor, o anjo não repreendeu Satanás. Agora tem pessoas aí que querem repreender Satanás.
tem que entender mais sobre isso, mas como esse não é o foco do nosso vídeo, nós vamos voltar a focalizar o que interessa de hoje, que é como que se resiste ao diabo. Então já vimos que não é expulsando, não é determinando, não é jejum, não é oração, não é repreender ele. Ele parece que sai. Eu tenho histórias, tenho experiência disso, que ele finge que sai. Para que as pessoas creiam naquele que expulsou. Ah, mas olha lá, fulano tem dom de expulsar demônio, o demônio não resiste a ele. Nossa, quer dizer, põe o homem lá em cima. Em vez da glória ir para Deus, olha, vamos levar lá no fulano, daquele exorcista, ele faz, ele acontece. Entende? Glória para o homem. A glória que seria para Deus. Então, para Satanás, isso é muito bom que as pessoas pensem que o pastor expulsou, ele saiu, ele acabou, foi embora, está livre. Para Satanás é bom que as pessoas pensem, então ele sai. Digamos, ele sai, fica ali na esquina esperando para pegar a pessoa de volta. Não adianta. Então, como que o que significa isso, resistir o diabo, ele fugirá de vós? Então, para começar a resistir, nós vimos que não é brigar, bater, esbravejar, ou se arrebentar de fazer jejum e oração, não sei o quê. O que significa resistir ao diabo é ser firme, é não deixar ele vencer. Como a corda, que é esticada, fica numa tensão terrível ali, mas não sai do lugar. Não se arrebenta, não se aproxa, não deixa se partir. Assim é, mas aquela pessoa está alicerçada em Cristo, aquela pessoa que conhece a palavra de Deus. Veja bem, lá no Jardim do Éden, Deus falou para Adão ali, e Eva também estava sabendo, que não era para comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus falou o que ia acontecer se eles comessem. Bom, eles escutaram Deus falar, escutaram a voz de Deus. Depois veio Satanás, e o que Satanás falou para Eva? Não, não morrerá. Deus falou, certamente morrerás. A serpente falou, não morrerá coisa nenhuma. É Deus que não quer que vocês sejam igual a ele, blá blá blá. Entende? E o que aconteceu? Eva esqueceu do que Deus falou e foi dar ouvido e foi fazer o que Satanás ensinou para ela. Então, amados, resistir o diabo é isso aqui. É na hora da tentação a pessoa não abrir mão da sua fé, da sua esperança em Deus, né? Das promessas que Deus tem na vida da pessoa, daquilo que Deus já fez na vida da pessoa. É estar ali firme, por mais que a tentação bata, insista. Nós vamos ver aqui um outro texto, tem muitos, mas vamos ver só uns ali, de como que se resiste ao diabo. Então vemos que para que o diabo fuja, e aqui, amados, não é fugir para sempre, ele foge um pouquinho, dá um alívio e ele volta com outra carga. Vocês vão ver que é isso. Então a luta contra ele é direto, só tem os intervalos, as tréguas pequenas. Bom, agora quanto a se abster de toda aparência do mal, já é uma outra coisa, não é resistir o diabo, é não deixar nem a tentação chegar perto. Entende? Então é preciso entender isso, que resistir o diabo e se afastar da aparência do mal são duas coisas diferentes. Resistir o diabo é quando ele ataca, quando ele faz pressão em cima, quando a pessoa não pode se escapar. Se afastar da aparência do mal, vamos dizer assim, é quando a pessoa tem visão de que está vindo, de que a tentação está vindo. Por exemplo, o homem, de repente ele vê assim, sem querer, aparece a tentação. Vamos dar um exemplo, uma mulher lá, mostrando as linhas do corpo, aquelas coisas. Então a tentação está vindo. Como que é se abster da aparência do mal? É desviar o olhar imediatamente, para não ser tentado, porque se acompanhar, se ficar vendo, aí
a tentação vai vir e vai cutucar, vai fazer pressão para tentar romper a resistência da pessoa. Agora, aquela pessoa que acontece o seguinte, digamos assim, do mesmo exemplo, que está no lugar, de repente chega uma pessoa naquela situação tentadora ali, tentando, você não tem como sair dali, ali, o que que tem? Digamos, no caso, se a mulher vem com a conversa, papo, tal, o que que tem de resistir é ter sempre em mente a palavra de Deus para responder, sempre em mente a palavra de Deus para responder, que é só isso que afasta Satanás, e temporariamente. Quer ver como é isso? Então, desses textos nós vimos que não vamos confundir se afastar da aparência do mal com resistir ao diabo. Se afastar da aparência do mal é não permitir que a tentação nem chegue perto, para não tomar conta da gente. E resistir é quando a tentação já chegou. Só um exemplo que eu vou colocar aqui para nós, aqui na tela, mas é o suficiente. Desse exemplo nós podemos tirar todos os outros que for necessário, que é esse aqui. Esse texto, só esse texto que nós vamos ler agora e vamos encerrar. Lucas capítulo 4, versículo 3 ao 13. Vamos ler o texto e vamos entender. Disse-lhe então o diabo, esse aqui é Jesus lá no deserto, né, sendo tentado. Satanás estava lá, em cima dele. Então disse-lhe o diabo, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. Isso aqui é resistir. Veja que Jesus não expulsou dele, arreda Satanás e não sei o quê. Jesus respondeu com a palavra, está escrito. Daí, o que aconteceu? Ele levando, mostrou-lhe, né, o diabo, levando a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade, glória, reinos, porque me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Nota que o diabo ofereceu, mostrou para Jesus e prometeu para ele autoridade, glória e reinos. Para ele apenas, né, e dou a quem quiser. Portanto, se prostrada me adorares, toda será sua. Mas Jesus lhe respondeu, o que? Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E então levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, a seus anjos darás ordem a seu respeito, para que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Notou aqui como que aconteceu? Aqui é a tentação que chegou. E aqui é a maneira como Jesus resistiu a essa tentação. Em nenhum momento você vê Jesus repreendendo, Jesus expulsando, Jesus determinando. Jesus apenas recorreu ao que estava escrito, recorreu à palavra, em todas as circunstâncias. É interessante notar uma coisa, mas as astúcias do diabo. Veja bem, ele ataca, por exemplo, aqui no momento que Jesus estava com fome, ele falou em pão, ele tentou Jesus com comida, tentando fazer com qual era a intenção? Se Jesus cedesse à tentação e transformasse aquelas pedras em pão, porque ele podia fazer isso, o que acontecia? Ele estaria obedecendo à voz do diabo. Estaria fazendo que nem Eva fez. Estaria deixando para trás o que Deus falou e estaria obedecendo à voz do diabo.
Jesus resistiu de que maneira? Veja bem, com fome ali, jejum de 40 dias, e vem uma oferta dessa, mas Jesus estava com a palavra dentro dele. Amados, esta é a arma contra Satanás. A palavra de Deus no nosso coração. Está escrito, está escrito, está escrito. Agora lembre que o diabo também conhece as escrituras, porque ele citou aqui o Salmo 91, versículo 11, quando ele diz aqui, ó, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem. Ele citou a Bíblia também, o próprio diabo. Só que Jesus veio com outra parte da Bíblia. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eliminou, acabou a conversa, o diabo se afastou. E como diz aqui, ó, até momento oportuno. Isso significa que ele não deixou. Que ele não foi embora e sumiu para sempre. Como tem aqueles que expulsam o demônio. Vai, não volte mais. Declaro livre. Ah, meu Deus, que falta de... Ou é falta de conhecer as escrituras, ou é muita soberba mesmo. Tá certo, amados? Será que deu para nós entender? E não confundir mais, fugir da aparência do mal com resistir ao diabo. Fugir uma coisa e resistir a outra. Então não vamos confundir as duas coisas, vamos ter em mente sempre não deixar, procurar, sempre que possível, não deixar a aparência do mal se aproximar da gente. Em toda a Bíblia nós vemos ali os conselhos para se afastar das coisas que não combinam com a sã doutrina. Inclusive de pessoas que se dizem cristãos, que são ademoestados, que estão errados e não querem consertar sua vida, querem viver no pecado. Então aquela pessoa que tem um coração voltado para o Senhor, deve te procurar viver em santidade, ou seja, separado das coisas que... Porque sabe o que acontece? Você convive ali sempre com uma pessoa que não é um salvo, que se diz cristão, mas não é, que tem prazer no pecado, que quer viver a sua própria vida do seu lado. O que acontece, amado, se estiver ali sempre, não, eu não faço o que ele faz, eu não participo. Uma hora vai participar e vai cair. E daí vai ser mais difícil as coisas. Então tem que se afastar de toda aparência do mal. A aparência do pecado, do mal, do erro, do que desagrada a Deus, está vindo por aqui, vamos pegar a estrada por aqui, para outro lugar. Agora, você está num ponto, vamos dizer, numa sala fechada, que eu digo que não tem a condição de se desviar, então enfrenta os ataques de Satanás, porque os ataques deles é a tentação, como nós vimos ali, aconteceu com o Senhor Jesus. Enfrenta, mas enfrenta dessa maneira, amados, com a palavra. Quando a gente enfrenta com a palavra, quando a palavra de Deus está no nosso coração, o que acontece? É sinal que nós estamos debaixo de Deus, né? Que nós estamos, como diz o texto ali, né? Estamos sujeitos a Deus. Quer dizer, nós não arredamos o pé daquilo que Deus determinou para nós, daquilo que é o certo, aquilo que é o correto, aquilo que está escrito. É lamentável como as pessoas hoje em dia, em vez de ir nas escrituras, porque as escrituras, o evangelho é o poder de Deus na vida de quem crê, está escrito lá. 1 Coríntios, já no começo ali você vê isso. O apóstolo Paulo lhe diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Então a pessoa que crê, o salvo, ele tem que estar alicerçado, não é em visão, não é em profecia, não é nas que tem que estar alicerçado naquilo que verdadeiramente é o poder, que é o poder de Deus, que é o evangelho. Porque ali que nos conduz, que nos mostra onde está a nossa fortaleza, o nosso refúgio, a nossa segurança. Entende? Enquanto que o resto que anunciam
é coisa da carne, tirado de visões da carne de si próprio. Certo? Bom, eu acredito que deu para entender bem como que se resiste ao diabo. Não é expulsão, não é jejum, não é oração, não é... É como nós vimos ali, usando a palavra, é respondendo a tentação com a palavra de Deus. Ok? Terminamos por aqui. Como sempre, minha gratidão a Deus, minha gratidão a vocês que estão aí com a gente. Senhor abençoe, guarde a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. Peço a oração de vocês por mim e pela minha família também. E se for do agrado do Senhor, nós se vemos no próximo vídeo. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.